Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Olha que interessante aqui a pergunta do cidadão aqui do... Como é que é? Celso Alcântara. Ele falou, ó, se não é uma religião, porque esconde tanto o que acontece nesses lugares? KKK! Se a maçonaria não é uma religião, por que se esconde tanta coisa, né? Então vamos falar sobre esse assunto interessantíssimo aqui no canal Fatos Maçônicos. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E tenho um recado para você aí, preste muita atenção. Milagres não existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros, um negócio de irmão para irmão. Pois bem, vamos analisar aqui a pergunta do meu querido Celso Alcântara, né? Estou sem os óculos aí. Se não é uma religião, olha que beleza que você vai ficando velho, cara. Você vai, olha, o braço vai encurtando, opa, não. Salvar, não, cancelar. Já apertei um negócio errado, que é tristeza, cara, velho com tecnologia desse jeito, tenha paciência. Se não é uma religião, por que esconde tanto o que acontece nesses lugares? KKK! Para mim, aceita sim, aceita em Jesus, só Ele é a verdade. Olha, Celso Alcântara, talvez o pessoal do Islã não concorde com você, nem os hinduístas, né? Os cristãos sim, obviamente, né? Mas eu não quero arrumar briga com ninguém nesse sentido, né? Mas você fez uma colocação muito interessante, por isso que eu fiz o vídeo. Não. Se não é uma religião, por que escondem tanto o que acontece nesses lugares? Por quê? Então, no seu ponto de vista, no seu conceito aí, as religiões escondem as coisas? É isso que você está falando? É isso que acontece? A religião esconde. Então, a religião seria assim, uma espécie de uma camada, assim, só para ludibriar as pessoas, né? Então, claro, se você for um ateu assim, e ver sobre essa perspectiva, né, respeito o seu ponto de vista com relação a isso, né? Mas não tem nada a ver. As religiões todas, né? Eu sou maçom, né? Sou maçom, sou cristão aqui, né? Estou aqui no Ocidente, né? Estudo bastante, né? Tenho formação nesses meios, né? Religiões comparadas, teologia, para quem não sabe, né? Então eu sei do que eu estou falando. As religiões estão de portas abertas, né? Estudar a religião é necessário, no meu ponto de vista, né? Você estudar essa questão da manifestação invisível, sem dúvida nenhuma. E elas encontram-se de portas abertas. Claro que estudar seriamente não é para qualquer um. Estudar religião seriamente não é para qualquer um. Né? Hoje o que se vê muito, né? Dentro de todas as correntes que a gente vê, né? A gente vê assim, uma degeneração crônica, podemos pôr desse jeito. Né? Hoje vê-se muito uma troca, né, da religião. Deus, o pessoal vai na igreja, lá hoje tem esses formatos de igreja, né, que fazem muito essa questão basicamente a gente pode chamar de troca, né, porque eles vão lá porque eles querem ficar rico, né, querem, sei lá, basicamente querem ficar rico, querem arrumar marido, querem não sei o que. Cara, isso daí não é o objetivo da religião, né? O objetivo da religião é trazer, assim, eu recomendo que as pessoas estudar, e deveriam estudar lá, o Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho, né, que ele trazia esse contexto assim, uma filosofia que talvez seja mais compreensível, né, mas no seu modo de vida, que foi uma pessoa que sofreu muito e buscou, né, conforto e uma vida nova, não só conforto, né, trouxe o conforto que ele sofreu muito, obviamente, mas trouxe uma vida nova para ele através do conhecimento religioso, né? E depois ele fazendo uma reflexão lá nas Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, né, você vê como foi uma vida de muito, assim, muita tortura, podemos pôr, né, muito sofrimento. É a palavra correta. Então teve uma vida de muito sofrimento e depois conseguiu encontrar o seu caminho através da religião, né? Mas ele se aprofundou muito
muito, né? Então, os pensamentos dele e de outros aí, de outros filósofos, podemos pôr desse jeito, vou pôr desse jeito, sábios, né? Eu sempre gosto de chamar de sábios, né? Gosto de chamar de sábios, né? São Tomás de Aquino, por exemplo, também, né? Que eu gosto muito, né? São os meus heróis, né? Que eu falo, meus heróis não morreram de overdose, né? Eles são Aristóteles, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Então são assim, pessoas que se dedicaram ao estudo profundo da religiosidade, dessa íntima ligação que a religião traz, né, que é uma relação, né, uma releitura até do material, você como ser, com o divino, basicamente. Não vou me aprofundar muito nisso, certo? Então a religião tem essa conotação, certo? Esse religar, esse revisitar, esse reler, esse chegar-se próximo à divindade. Então, o objetivo é esse, né? A maçonaria é outra perspectiva, né? A maçonaria tem por objetivo, né, fazer com que o homem encontre sua verdadeira essência, observe seus defeitos e assim consiga superá-los, né? Como dizia o Aristóteles, né? Atualizar a sua potencialidade. Então a maçonaria tem essa questão, daí tem toda uma doutrina por trás. Por que não é falado, como se fosse uma coisa fechada? Porque se trata de uma corrente iniciática, né? Isso sempre ocorreu. Eu acho assim, eu tenho um ponto de vista, eu sempre falo, né? Você não consegue entender, por exemplo, um rito da maçonaria estudando somente ele. Então é bom estudar outros ritos. Por isso que eu falo, sempre visite ritos, veja as diversidades, as diferenças, né, que você vai acabar compreendendo melhor o seu. Ver a maçonaria, estudar a maçonaria, somente a maçonaria, também você vai se limitar, né? Em maçonaria você não aprende estudando somente história. Se você pegar só a história da maçonaria, você vai ver grandes equívocos. Se você pegar somente a antropologia, né, como é que essa sociedade acabou se desenvolvendo, você vai ver grandes equívocos que nós temos aí em muita literatura até hoje, né? Se você pegar só o lado metafísico, né, e aí é pior ainda, porque carece muito de conhecimento de causa, vejo muitos irmãos cometendo erros crassos aí na questão da maçonaria também, né, e livros, e até discursos, em falatórios que existem, então eu vejo essa problemática. Ou seja, não dá para você entender através somente de um viés. Você tem que conhecer, tem que ter um conhecimento, um acervo de conhecimento mais completo. E tem que intercambiar todas essas informações para procurar entender do que se trata a maçonaria, né? Mas voltando ao assunto, a questão, por exemplo, você pega lá atrás, né? Sempre existiam ordens que trabalhavam sobre esse viés, de uma influência espiritual, isso fugiu a palavra, de uma influência espiritual e transmitindo uma doutrina, transmitindo um modo de vida, né, que a gente fala hoje, filosofia de vida, né? Então, por exemplo, aqui que eu estou falando, o melhor para falar de filosofia é falar de Pitágoras, que foi o cara que cunhou a palavra, né? Filosofia, amigo da sabedoria, né? O amigo íntimo da sabedoria. Então, foi um sábio que existiu lá na Grécia 580 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, né, que a gente toma como ponto base, certo? Que foi buscar o entendimento em vários locais, né, foi sequestrado pelos persas e tal, né, conviveu com sacerdotes, né, viajou pelo mundo, né, pelo mundo antigo conhecido, e voltou à sua terra natal e montou uma escola para justamente passar para as pessoas que se interessavam esse tipo de conhecimento, né? O conhecimento que ele tinha adquirido no decorrer da sua vida. Então, ele foi um sujeito que teve uma disposição, assim, uma vida dedicada a uma missão. E daí ele formou uma escola, que era uma escola fechada. Então, era muito rigorosa, que as pessoas, por exemplo, tinham que deixar todos os seus bens para fora, né? Deixavam os seus bens, por exemplo, na tutela. O cara morava lá numa casa, né, para falar o bom português. O cara morava numa casa, ele tinha que deixar sua casa, não tinha carro, obviamente, naquela época, mas tinha residência, o pessoal já era proprietário, né? Então ele tinha que deixar na tutela de alguém todos os seus bens, tudo que você imaginar de bem, todas as coisas. E ele entrava praticamente com a roupa do corpo, e lá dentro da escola pitagórica ele recebia, inclusive, uma outra roupa, e ele tinha que viver na disciplina de Pitágoras, recebendo as instruções e vivendo aquela disciplina, né? E não saía, basicamente. Saía muito pouco. Então a pessoa tinha que ter uma disposição de entregar a sua vida aos estudos, e era uma coisa fechada, né? Então você veja, é uma questão interessante a gente observar esse tipo de coisa, que é, por exemplo, assim, né, você querer explicar, sei lá, cara, cálculo
diferencial, matemática avançada, né? Para um cara que tá no segundo grau, cara, sabe? Não tem condição. Primeiro a pessoa tem que ter um acervo de conhecimento, tem que ter um conceito muito bem baseado, tem que ter uma base sólida, para daí ir aumentando. A maçonaria não é diferente. E ela é fechada justamente por isso, porque ela tem a doutrina, só que é muito interessante que todas essas coisas que eu estou falando para você, elas são questões públicas. A maçonaria, na verdade, não tem nada de secreto. Se você observar as questões, conhecer, que hoje é muito fácil você adquirir livros sobre maçonaria, sobre os sistemas maçônicos, aí é público isso daí. Você vai ver que a maçonaria, ela lida com símbolos tradicionais. Quando eu falo símbolos tradicionais, eles são comuns em várias e várias culturas. Né? Você pega lá o martelo, a maçonaria ela se inspirou nessa questão dos operativos e eles usavam ferramentas. Então o martelo é uma ferramenta operativa, mas se você parar e pensar, é um símbolo comum, né? Até muito comum, que nós utilizamos até hoje. Só que dentro da maçonaria se vê sobre outra perspectiva. Se vê sobre essa questão da materialidade, esse símbolo, eu vou falar desse símbolo um pouco, se vê sobre essa questão da materialidade, né, que você vai perguntar lá para um cara que trabalha de pedreiro, por exemplo, hoje em dia, né, ele vai falar, isso aqui é para quebrar, isso aqui é para bater um prego, certo? Daí você vai perguntar para um juiz, né, olha a camada diferente, você vai perguntar para um juiz, o juiz usa martelo, não, isso aqui é o símbolo de começo e do fim, é um símbolo de autoridade. Né? Você vai perguntar, por exemplo, se nós pegarmos alguns sacerdotes antigos, né, que tinha lá, por exemplo, os séculos, né? O séculos é um deus romano, né? Romano que ele tinha um martelo, né? Tinha um martelo grande, assim, tipo Thor, assim, né? Mas era outra pegada, certo? Você vai perguntar para um sacerdote dos séculos, né? Que eles eram dedicados ao estudo daquela determinada divindade, aí vai falar, não, isso daí é o poder. É equivalente, por exemplo, vamos imaginar que aquele sacerdote lá atrás conhecesse outras religiões também. Isso é equivalente ao raio de Zeus, né? Ao Vajra de Indra, certo? É um símbolo de criação. Então o martelo representa a criação, certo? Então você veja quantas camadas que existem em um símbolo, que é uma coisa super comum hoje em dia, né? Nosso mundo funciona desse jeito. Por isso que a maçonaria é fechada, porque ela tem essa doutrina e a pessoa que entra, sabe, tem que buscar dedicar-se a essa questão, aumentar o seu nível de consciência. E por isso, por ser fechado, né, por trazer essas doutrinas, que são de fato muito complexas, né, acaba sendo muito mal interpretado. Bom, espero que tenha passado um recado, mas eu agradeço de qualquer forma aqui o meu querido... Como é que é o nome dele? Celso Alcântara. Muito obrigado aqui pelo seu comentário. Foi muito interessante aqui, suscitou, na verdade, aqui, fez com que a gente conseguisse trazer um pouco mais dessa relação, né? Por que a maçonaria é uma ordem fechada? Por conta disso daí, né? É um estudo disciplinado, né? Mas é um estudo de símbolos tradicionais, é uma escola que se estuda o simbolismo, certo? Basicamente é isso. Até o nosso próximo encontro e recomendo você que quer saber mais sobre maçonaria que encontre ali no meu site, que tem embaixo aqui os links sempre, né? luismiller.com.br. Material que vai expandir a sua cabeça e para outros horizontes. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.